Irmãos, de fato, nós vivemos numa era em que o pecado tem sido exaltado e a pureza ridicularizada. Nossas meninas, muitas vezes, têm vergonha de dizer eu sou virgem. Por quê? Porque ela sabe que vai ser ridicularizada. Mas eu quero lembrar você, minha amada jovem, adolescente, pré-adolescente dessa igreja, o dia que você disser para uma coleguinha, eu sou virgem, e ela ridicularizar ou tentar te ridicularizar, diga para ela, escute, a hora que eu quiser, eu fico igual a você, mas você nunca mais poderá ser como eu. Amém? Sim! Hoje nós estamos nesse momento, irmãos, em que, lamentavelmente, a pureza tem sido ridicularizada, o pecado tem sido exaltado. Vivemos numa era em que o cidadão de bem vive preso para que o ladrão viva solto. Vivemos numa era em que o honesto fica no prejuízo, ao passo que o desonesto sai no lucro. E nós ainda somos levados a pensar que tudo está ok. Irmãos, vivemos na era da superficialidade e da mediocridade. Escute, mediocridade não tem vez aqui. Superficialidade não tem vez aqui. Amém pelo seu amenzinho. Eu esperava um amém mais forte, mas está bom. Escute, irmãos. Outro dia alguém do Brasil entrou em contato conosco. E eu estou falando de alguém que é professor de médicos. Só para você ter uma ideia, é alguém, se você... é alguém de mente muito aberta, uma pessoa de cultura muito elevada. E esse irmão disse para mim, pastor, que beleza é assistir ao culto da sua igreja e ver como as irmãs se vestem. Você vem aqui à frente decentemente vestida e não sabe que está pregando um sermão lá do outro lado do oceano. Esse mesmo irmão disse, pastor, que beleza é ver o louvor na sua igreja. E ele fala, eu falo para meus amigos, eu falo para eles, eu sou membro da igreja de Brockton. Irmãos, não é maravilhoso isso? A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, irmãos, nós não podemos aceitar superficialidade. Irmãos, nós hoje, lamentavelmente, estamos conhecendo a Bíblia de maneira muito superficial. Nossos meninos, eu me lembro quando eu era garoto nessa igreja, o JA, o AY Program, os jovens vinham e mostravam conhecimento da Bíblia. Era dado a eles com antecedência, olha, próximo JA nós vamos estudar tal e tal e tal capítulos da Bíblia. E eles passavam a semana estudando, e quando chegava sábado, eles vinham à frente e respondiam perguntas profundas. E amados, esses meninos ficavam firmes na fé. Hoje, pergunte a qualquer criança, não qualquer, mas pergunte à maioria das crianças, quem são os heróis da Bíblia, você verá ele mencionar quase todos da Disney e não saber de quase nenhum da Bíblia. Paz, paz, paz. E quando a gente diz, tem uma boa escola ali chamada Cedarbrook, onde nossas crianças poderão ser instruídas na Bíblia, nós negligenciamos com 1000 desculpas. Não, deixa na rede pública mesmo, onde estão ensinando para eles que o certo é errado e que o errado é certo. Amados, o pior de tudo é que essa inversão de valores aí do mundo está ameaçando se introduzir na igreja. Por isso o profeta Isaías disse as palavras que eu acabei de mencionar. O profeta Isaías disse, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem por amargo doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito.
É isso que nós estamos vendo hoje. Eu tive o privilégio de haver nascido num lar adventista. Aos 14 anos eu fui batizado, no dia 19 de outubro de 1974. Portanto, há meio século. Fui batizado nessa igreja. E desse meio século que eu tenho de batizado, 41 anos têm sido dedicados ao santo ministério. Tive a alegria de me formar no ano de 1982. Iniciei meu ministério no dia 1º de janeiro de 1983. Irmãos, quanta coisa mudou nesse período. E eu desejo deixar claro que eu não tenho nada contra mudanças. Minha preocupação é com o que estamos mudando. Em seu começo, quando essa igreja foi organizada em 1863, essa igreja era um pequeno grupo com apenas 3.000 membros, a nível mundial. Não passávamos de uma pequena chama naquele então. Mas na medida em que o tempo foi passando, essa igreja foi se estruturando no aspecto patrimonial, essa igreja foi se estruturando no aspecto teológico, no aspecto denominacional, no aspecto missional. E hoje, queridos, nós somos um grande farol. Estamos presentes em mais de 200 países no mundo, com mais de 20 milhões de membros, pregando esse evangelho em mais de 900 línguas, dialetos e idiomas. Outro dia eu conversava com alguém, um evangélico, e ele dizia para mim: a sua igreja não tem o dom de línguas. Eu falei: amigão, você não conhece minha igreja. A minha igreja prega o evangelho em mais de 900 idiomas, línguas e dialetos. Em quantos idiomas a sua prega? Porque o idioma que você fala, quem está do seu lado não entende. Qual é o ponto? Sabe, amados, não tem igreja com maior dom de línguas do que a igreja adventista do sétimo dia. E se nós analisarmos a riqueza teológica dessa igreja, o seu patrimônio físico, irmãos, é algo extraordinário. E segundo, se nós continuarmos na taxa de crescimento que temos experimentado nos últimos anos, nas últimas décadas, a previsão é de que lá pelo ano de 2030, nós teremos passado a casa dos 40 milhões de membros. Amados, sem dúvida alguma, esse progresso nos traz um senso de alegria e de convicção de que Deus tem estado ao leme dessa embarcação chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Às vezes pode dar a impressão de que esse barco vai afundar, mas eu te asseguro, ele não afundará. Ellen G. White nos assegura isso, e eu creio no espírito de profecia. Esse barco não afundará. Poderá afundar um indivíduo ou outro, mas essa igreja nunca. Deus tem essa igreja no controle. Essa igreja é a menina dos seus olhos. E nós vivemos numa era de supervalorização de mudanças, quase uma idolatria de mudanças, e isso às vezes tem me preocupado um pouco, porque a gente vive numa era em que as pessoas mudam de carro, mudam de televisão, tiram a TV fat e põem uma flat. Sim, trocam o celular, a cada vez que lançam um novo estão já trocando, mudam de emprego, mudam de relacionamentos e a lista prossegue. E não é porque não funcionam mais. Muita gente troca de carro. Por que você trocou? Seu carro ainda funciona. Não, porque eu vou pegar o modelo mais novo. Seu celular, por que você comprou esse aí, se o seu ainda funciona? Não, porque esse outro é mais novo. Tem gente trocando de esposa por uma mais nova. Só que Deus não aceita isso. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que trocar. O que trocar. Mudanças são bem-vindas em alguns aspectos, claro que são, mas temos que tomar muito cuidado porque em muitos contextos essas mudanças são prejudiciais. E no contexto da igreja elas têm sido às vezes razão para desconforto, para insatisfação e até confusão. E se é verdade, queridos, que nós precisamos mudar métodos, encontrar métodos diferentes para nos aproximarmos de pessoas diferentes, para evangelizar pessoas diferentes, e isso é verdade, queridos, mas eu quero dizer aos senhores uma coisa: esses métodos diferentes não podem alterar a essência do que nós somos. Esses métodos diferentes não podem alterar a essência do que pregamos.
não podem alterar a essência do que cremos. Isso nunca. Se é verdade, queridos, que nós precisamos mudar, é igualmente verdade que precisamos de sabedoria para saber o que mudar. Não podemos comprometer a nossa essência pela mera trivialidade da mudança. O pragmatismo não pode ter espaço entre nós. Alguém poderia perguntar, e o que é pragmatismo? Pragmatismo é o seguinte: se funciona, a gente faz. Rick Warren é um adepto do pragmatismo. A filosofia de Rick Warren é: se dá público, nós fazemos. Se botar um palhaço aqui fazendo malabarismo, vai encher, a gente traz um palhaço para cá. Pragmatismo não tem lugar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, nós somos adventistas e, como tal, nós temos uma identidade alicerçada na Palavra de Deus. Temos uma identidade alicerçada nas nossas crenças fundamentais. Somos adventistas, irmãos, e por isso temos que nos lembrar que adventista adora como adventista. Adventista se veste como adventista. Adventista come como adventista. Adventista se diverte como adventista. Sim, meus queridos, adventista pensa como adventista. Adventista age e reage como adventista. Temos nos esquecido, irmãos, de que tão importante como a quem adoramos é como o adoramos. Esse assunto de adoração tem sido algo um pouco complicado, porque muitos acham que podem adaptar a adoração ao seu gosto, ao seu bel prazer. Amados, no aspecto adoração, essência e forma andam de mãos dadas. Sabe por quê? Adorar o Deus certo da maneira errada equivale a adorar o Deus errado. E se você tiver qualquer dúvida disso, eu te digo uma coisa: checa na Bíblia e veja quão específico Deus foi em determinar como Ele quer ser adorado. Nós hoje estamos muitas vezes tentando introduzir aqui na frente da igreja, nos tornamos quase que modelos para desfilar produtos novos vendidos pelas companhias de roupas. Sai uma moda, já logo nós estamos aqui na frente, os homens com a calça apertadinha, de preferência curta, com uma meia cheia de bolinhas para que todo mundo veja. Eu não consigo entender muito. Eu estou com medo de chegar o dia que eles vão começar a querer mostrar seu underwear. Só está faltando isso. Mas porque um fez, e outro fez, e outro fez, daqui a pouco nós também estamos fazendo. O que é isso, irmãos? Nós somos adventistas. Aqui, mediocridade não tem lugar. Aqui, muita coisa que se faz aí fora, aqui não se faz. Porque nós não somos mais uma igreja no bloco, nós somos a igreja de Deus. Sua noiva. Deus não tem duas noivas, só tem uma. E para essa, Ele prescreveu regras, até como o sacerdote deveria se vestir. Ele mostrou até as roupas íntimas do sacerdote como deveriam ser. O nosso Deus é meticuloso em detalhes. Mas hoje a gente, não é bem assim. Só que eu olho para o bombeiro continua se vestindo igual bombeiro. Eu vejo policial continua se vestindo igual policial. Eu vou a uma corte e vejo que juiz se veste como juiz, advogado se veste como advogado, médico se veste como médico. E por que pastor não pode se vestir como pastor? Por que quem canta aqui à frente não pode se vestir como quem vem adorar a Deus? Irmãos, precisamos colocar as coisas no lugar. Aquele a quem adoramos determinou como deseja ser adorado, irmãos, e qualquer desvio disso é chamado fogo estranho. Deus
não aceita nada menos que tudo. Eu falava com meus anciãos, nossos amados anciãos, numa reunião recente que tivemos, e nós conversávamos sobre algumas coisinhas que estão tentando se infiltrar entre nós. E eu quero lembrar essa igreja: cuidemos com as raposinhas que destroem a lavoura. Nenhum assaltante de banco começou assaltando bancos. Ele começou roubando o lápis ou a lapiseira do colega na escola. Eu me lembro quando um dia meu filho chegou em casa, da escola. Ele talvez tinha 4, 5 anos, sei lá, não, 7 anos. Ele começou com 7 anos. E ele chegou em casa com as pontas de giz, que a professora escreve no quadro. A professora está escrevendo, o giz quebra, cai o pedaço, ela deixa lá, pisa em cima e segue escrevendo, e depois aquilo vira lixo. E meu filho, no final da escola, foi lá e catou aqueles pedacinhos de giz e trouxe, porque em casa havia um quadro negro onde ele e sua irmã também brincavam de professores. E quando ele chegou em casa e abriu a sua mochilinha, e minha esposa viu aquelas pontas de giz, minha esposa disse: o que é isso? Mamãe, isso é giz que a professora quebra e cai no chão, ela não usa mais, e eu trouxe. Minha esposa disse: você pediu à professora? Não, isso aí vai ser varrido para o lixo. Ela disse: isso não é seu, você vai levar de volta, e vai botar onde estava, e depois você pergunta à professora se você pode pegar. Se ela disser que sim, aí você traz. Irmãos, alguém poderá achar isso extremismo, mas a minha esposa estava formando um pastor, porque hoje, graças a Deus, ele é um pastor. A minha esposa estava formando um pastor. Nós estamos passando a mão na cabeça de coisinhas, nós estamos criando cobras que depois vão nos morder. Tem muito marido infiel no casamento porque foi infiel no namoro e a namorada ficou fazendo de conta que não estava vendo, achando que depois ele ia mudar. Escute, não entra nessa. As raposinhas, irmãos, às vezes nós vemos na igreja, aos poucos, o pessoal começou a usar um esmalte que era só base. Ok? Aí depois, ok, base pode, né? Então vamos lá, um rosinha de leve agora, um rosinha bem clarinho. Ok. Vamos aumentar agora um rosinha um pouquinho mais escuro? Ok. Irmãos, eu entro em igrejas por aí, onde as irmãs estão com esmalte vermelho, esmalte preto na unha, e os pastores não têm coragem de dizer: isso aqui não. Estão usando joias. E tem gente que diz: mas qual o problema da joia? A Bíblia nem fala nada contra joias. Você nunca leu Êxodo 34, versículos de 1 a 6. Porque o dia que você ler, você verá que a Bíblia fala sim. Fala contra joias, sim. Tem gente que vai: não, a Bíblia... Não. Depois que toma tempo em casa, especialmente se você tiver uma Bíblia na versão, a linguagem de hoje, você verá que, eu estava me referindo a Êxodo 33, queridos. Êxodo 33, você leia depois os versos de 1 a 6. Depois que você lê Êxodo 33, de 1 a 6, eu estou dizendo na versão linguagem de hoje, porque essa versão que você e eu temos da tradução Almeida diz atavios. Atavios é traduzido como adornos, e é traduzido na linguagem de hoje como joias. Então, amados, Deus estava conduzindo o seu povo para a terra prometida. Toda vez que o povo de Deus se afastou de Deus, esse povo usou joias, usou pinturas. A Bíblia, quando apresenta pinturas numa mulher chamada Jezabel, que era o capeta vestido de saia. Personificação do mal, Jezabel. E ela sim pintou a volta dos olhos. Então uma filha de Deus não se pinta, porque ao você se pintar, você está dizendo para Deus: o Senhor esqueceu que minha unha tinha que ser vermelha, o Senhor fez dessa cor. Você vai dizer: mas isso escute, os cristãos são a única Bíblia no mundo, para muitos que não tem outra para ler. Seu vizinho não está vindo aqui saber o que seu pastor prega, seu vizinho está olhando como é que você vive, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você vá.
E homens, nós também temos algumas coisas a corrigir, mas o tempo não nos permite. Nós vamos um pouco adiante, que eu quero falar um pouquinho mais sobre o que nós precisamos, queridos, como cristãos. Nós estamos na era dos relacionamentos superficiais, estamos na era das entregas parciais, mas nós temos, irmãos, que perder o medo de ser radicais em nossa forma de viver o cristianismo.